podem acompanhar a leitura na Bíblia de vocês. Nos diz assim a palavra do Senhor: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra, que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não expulsarei de diante de vós, antes serão por adversários, e seus deuses vos serão laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a voz e que chorou. Daí chamou este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Nós vimos o primeiro capítulo do livro de Romanos. Nós tivemos a oportunidade de poder acompanhar os feitos e as estratégias, todas as conquistas que esteve lá. O primeiro capítulo, ele, um olhar humano, sobre um olhar humano, fazendo um balanço entre as investidas militares e a questão econômica de Israel, parece que eles foram bem favoráveis. Humanamente falando, eles tomaram posse da terra. Israel avança, conquista. Então, aos olhos de muitos, podemos até dizer que ele triunfou. Realmente ele alcançou alguma coisa. Mas será este o verdadeiro triunfo? Será este o verdadeiro triunfo? Será que é a terra prometida que está sendo finalmente possuída? Ou será que é algo mais profundo, algo que nos escapa, uma avaliação que transcende as espadas e os tratados que foram feitos no capítulo 1? Como nós devemos de olhar para esta realidade? Então nós chegamos ao capítulo seguinte, o capítulo de número 2. E eis então que no capítulo começa com o surgimento de um anjo. Deus olha tudo o que foi feito, ele faz então o seu balanço, faz a sua avaliação, e ele vai dar o veredito. Aos nossos olhos, conforme nosso entendimento, o veredito é favorável, até vitorioso. Mas aos olhos do Senhor, o quanto Israel foi bem sucedido aos olhos do Senhor? O livro de Juízes, ele termina exatamente dizendo isso. Por não haver rei em Israel, o povo fazia aquilo que achava melhor aos seus olhos, aquilo que eles entendiam ser bem feito. Então o livro vai trabalhar em cima desta questão, de que eles estão buscando conhecer as coisas segundo os seus olhos, segundo o seu entendimento, fazendo a sua própria avaliação, escolhendo e tomando decisões com aquilo que eles acham que é mais correto e mais certo, à luz do seu próprio entendimento. Então, quando nós olhamos para este texto aqui, esse início, esses 5 primeiros versículos, nós somos olhados então a olhar para as conquistas, para as vitórias, do recuo que aconteceu, para os acordos que foram feitos, todos que estão ali registrados como resumo do que aconteceu até aquele exato momento, no capítulo número 1, sobre a avaliação do Senhor. A pergunta que nós temos que fazer não é se isso é bom aos nossos olhos. Isso é bom aos olhos do Senhor? Aos olhos do Senhor, houve, de fato, vitórias e conquistas? O versículo, então, inicia-se primeiro apresentando o mensageiro divino. Diz assim: subiu o anjo do Senhor, versículo 1. Queridos, a palavra anjo significa mensageiro, aquele que é enviado para entregar uma mensagem. Então nós sabemos que vem da parte do Senhor o mensageiro. Mas aqui o mensageiro é bem diferente. Se você observar na sua tradução, se você estiver com a Bíblia revista e atualizada, você vê que a palavra anjo está em letra maiúscula. E toda vez que você vê essa palavra anjo com a letra maiúscula, significa que o mensageiro é o próprio Deus. Não é um agente que foi lá falar. E nós podemos ver isso pelo discurso. Você vai perceber que o mensageiro está falando na primeira pessoa. O mensageiro não está dizendo: disse o Senhor, assim vos manda dizer o Senhor.
Assim diz o Senhor, como nós vemos com os profetas. Quando nós lemos os textos dos profetas, nós vamos sempre ouvir a palavra sendo dita dessa forma. Assim diz o Senhor. Quando Jesus vem no Novo Testamento, ele não diz assim diz o Senhor. Ele diz, em verdade, vos digo, porque ele é o Senhor. Então, da mesma forma agora, esse anjo é o próprio Senhor. Ele está sendo manifesto ali diante deste povo. É uma teofania, como diriam os teólogos, o que traz ainda mais peso e urgência sobre a mensagem. O texto continua. E esse grande anjo da aliança, o Verbo, o Filho de Deus, que falou com autoridade, agora chama a atenção de Israel e os chamam para a prestação de contas. Então diz que ele subiu de Gigal. Gigal? Por que Gigal? Não era mais coerente a gente achar que o anjo desceria dos céus? Desceu do céu o anjo para falar com o povo? Não, mas ele sobe de uma cidade, de Gigal. Por que Gigal? Se nós pensarmos que o tabernáculo é onde está a presença do Senhor, onde Deus se faz presente no meio do povo do Antigo Testamento, em Israel, ele diz isso, então o ideal seria o anjo ter vindo de Siló, porque a partir do Juízes, Josué 18, versículo 1, nos diz que o tabernáculo estava em Siló. Mas não, o anjo não veio do tabernáculo. Esse anjo também não veio direto dos céus, ele já estava entre o povo, mas ele vem da cidade de Gigal. E isso é importante, irmãos, porque Gigal tem um simbolismo próprio, um simbolismo profundo daquilo que é. Foi em Gigal o primeiro local onde Israel acampou após atravessar o Rio Jordão. Depois que eles atravessam a pés enxutos do Rio Jordão, antes de entrar na terra de Jericó para poder conquistar Jericó, eles montam o seu acampamento nessa região, em Gigal. Ali eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida, saindo do deserto, onde eles começam a comer o fruto da terra que é produzido ali. Ali os descendentes daqueles que foram prostrados no deserto, daqueles que morreram no deserto, em cumprimento da maldição do Senhor sobre os 40 anos de peregrinação, é ali em Gigal que eles são circuncidados. Eles não são circuncidados ao longo do deserto, mas naquele momento ali eles são circuncidados. Então ali Israel renova a sua aliança com o Senhor. Ali também, Deus em sua graça e amor, perdoa os pecados de Israel e os acolhe como seu povo. Além disso, foi em Gigal que o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, se revela a Josué, se declarando príncipe dos exércitos de Deus, do exército do Senhor, conforme Josué 5,14, indicando que Deus então estaria acompanhando e lutaria as lutas de Israel na conquista da terra prometida. É ali onde tudo começa. É ali de onde sai a primeira investida, e alguns historiadores vão dizer que ali é o acampamento central do exército, onde eles vão, alcançam e voltam, alcançam e voltam. Então ali é o local onde se encontra o início das coisas. Nada melhor do que de lá terminar a avaliação de todas as coisas. Então o anjo sobe, e porque ele subiu de Gigal, dois lembretes então ecoam no meio do povo de Israel. Primeiro, que a salvação é um ato exclusivo do Deus da aliança. Segundo, ele é fiel à sua palavra, e ele cumpre a sua promessa. Queridos, o anjo do Senhor é tanto o mensageiro quanto a mensagem. Ele próprio, na sua demanda, na sua ida, já é a mensagem para fazer Israel lembrar sobre como eles estão diante deste Deus. Mas ele traz uma mensagem direta, ele traz uma mensagem voltada para este povo. Então ele relembra ao povo sobre a sua fidelidade. Então ele vai dizer: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu, o Senhor, o tirei do Egito. Eu, o Senhor, o trouxe até essa terra. Eu havia prometido e eu estou contigo aqui. Essas palavras não são apenas um registro histórico, mas é um testemunho da intervenção poderosa e amorosa do Senhor. Ele os libertou da escravidão, ele os guiou pelo deserto e ele estabeleceu-os na terra prometida. Percebe, irmãos?
Deus está fazendo lembrar a este povo que ele tem um compromisso, uma aliança com este povo, e este povo tem um compromisso, uma aliança para com ele. Deus se compromete a ser o Deus deles, e eles devem se comprometer a ser os servos deste Deus. E deveriam de viver na santidade deste Deus. A aliança de Deus é imutável. Ele relembra aqui: nunca invalidarei a minha aliança. Ele continua dizendo no versículo 1. Este é o caráter de Deus. Fiel, constante, verdadeiro. Ele não volta atrás em sua palavra. No entanto, queridos, Deus resolve fazer aliança conosco. Nós somos o seu povo. Nós não somos assim. Então, no versículo de número 2, Deus expõe claramente o que é que Israel fez. Com toda a promessa, com toda a palavra, com toda a aliança que eles firmaram em Gigal. Alguns historiadores vão dizer que sair de Gigal poderia representar exatamente que o anjo do Senhor acompanhou Israel até exatamente o momento em que ele manteve fiel à palavra. Mas à medida que ele foi desviando, à medida que ele foi fazendo conchavos, à medida que eles foram distanciando da aliança e tendo uma obediência parcial, o anjo volta para Gigal. Por isso ele sobe de Gigal. O povo está na terra, mas o anjo fala: nesse aí eu não vou. Vocês não estão sendo fiéis a isso. Alguns historiadores vão levantar essa questão. No entanto, o que nos interessa é exatamente isso. Este que é o Deus da promessa, este que é o Deus da aliança, este que tem um compromisso com o seu povo, cumprindo o seu compromisso, tem um povo que não é da mesma forma fiel. Então o versículo de número 2 nos diz: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. O Senhor havia ordenado que eles não fizessem aliança com os moradores daqueles povos. O Senhor havia ordenado que eles deveriam de destruir todos os altares pagãos. Nós vemos isso em Êxodo, nós vemos isso em Deuteronômio. Deus falando, direcionando, apontando. Nós vemos Deus reafirmando isso, vemos Josué reafirmando isso, quando faz um compromisso, quando a terra já está mais ou menos tomada, quando já estão ali apossados, faltando apenas expandir o seu território. Josué faz esse compromisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês. Eles dizem: nós vamos servir ao Senhor. Mas é interessante, Josué diz assim: vocês não podem servir ao Senhor. Porque Deus é Deus santo, Deus justo, e vocês estão aí voltando com os deuses. Livra-se desses deuses para que você possa servir ao Senhor. Olha que coisa interessante, queridos. A obediência exigida não era apenas na questão da disciplina militar, vai e conquiste. Mas é uma questão espiritual. Um chamado para um viver santo, separado, consagrado ao Senhor. E a mensagem então do anjo é direta: não obedecestes a minha voz. Israel demonstrou negligência em sua aliança com Deus vivo. Voltando-se do Senhor, ele afirma alianças humanas, em vez de confiar no Deus imutável e na palavra deste Deus. Em vez de confiar nas promessas daquele que os chamou para si, olhando para as circunstâncias e situações, ele faz acordos com este povo, como nós vimos a partir do versículo de número 19 em diante, no livro de Juízes, capítulo 1. E então ressoa a pergunta divina, suave, mas penetrante, como uma espada afiada de 2 gumes. Que é isso que fizeste? Que é isso que fizeste? Meus amados, essa pergunta, ela é tanto um sinal de acusação, quanto um convite ao arrependimento. Ela tanto aponta para as falhas dele, como os chamam para rever, para mudar a sua atitude, para se arrependerem do seu caminho. É um eco do amor divino que insiste em corrigir o caminho do desviado. Meus queridos, este não é o mesmo clamor, o mesmo cantor, o mesmo eco que ocorreu nos campos do Éden, lá entre as sombras das árvores, Adão, tomado pela vergonha,
ouviu a pergunta do Senhor: quem te revelou que estavas nu? Acaso comeste da árvore que te ordenei para que não comestes? Gênesis 3:11. O que é isso, senão? O que é isso que fizestes? Adão, o que você fez, Adão? E agora o Senhor então volta para o seu povo e pergunta: o que fizestes? O que é isso que vocês fizeram? Chamando este povo a atenção para suas falhas, para os seus erros. E então o anjo continua, e diante de nós há uma terrível sentença que é pronunciada por ele. Pelo que também eu disse, versículo 3: não vos expulsarei de diante de vós, não vos expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e seus deuses vos serão por laços. O Deus da aliança, aquele que prometeu expulsar os inimigos da terra diante do povo, é o mesmo Deus que diz que eles deveriam de caminhar com fidelidade, senão o Senhor iria trabalhar com eles com a sua maldição. E agora o Senhor promete que não vai mais expulsar os inimigos. Vocês tiveram a chance, tiveram a oportunidade de fazer o que deveriam, mas não fizeram. Então agora eles ficarão entre vocês. Eles permanecerão na terra, não mais sairão dela. Não como parceiros, não como os acordos comerciais que Israel faz no capítulo 1, morando entre eles e permitindo que eles morassem entre si. Não, mas como adversários constantes, como armadilhas, como laços. Laços é o que a palavra de Deus nos diz. A infidelidade de Israel trouxe consequências duras, tanto físicas como espirituais, e consequências duradouras sobre o meio do povo. O pecado não é apenas um ato, meu querido, é uma corrente que prende o coração, uma sombra que obscurece a luz divina. Deus declara que os deuses daqueles povos seriam laços, não porque ele deseja o mal daquele povo, mas porque o afastamento do povo, da vontade, da obediência, da palavra do Senhor, inevitavelmente os conduziria à idolatria. Preste atenção, meu filho. A obediência parcial nada mais é do que desobediência. O discipulado frouxo, parco, superficial, não é discipulado. Não é discipulado. O Senhor nos chama para um compromisso de integridade com Ele. Um compromisso total e pleno diante deles. Quão terrível é a avaliação do Senhor sobre os atos do seu povo. Quão terrível é a sentença. Vocês desobedeceram, vocês falharam. O Senhor não diz, vocês até cumpriram uma coisa. Não, Ele diz, vocês falharam em tudo que vocês deveriam fazer. Porque vocês foram desobedientes, porque vocês não cumpriram a minha palavra. E eles poderiam argumentar, mas Senhor, nós alcançamos a terra. Mas Senhor, nós desapossamos o povo. Judá poderia dizer, Senhor, enquanto nós estávamos na montanha e não tinha carros de ferro, nós avançamos, mas fomos barrados pelos carros de ferro. Eu não consegui, Senhor. Queridos, enquanto a parte final do versículo 19 em diante, do capítulo 1 de Juízes, nós ouvimos da parte do povo um eu não consigo. Aqui na avaliação do Senhor, o Senhor está dizendo, vocês não quiseram. Não é que vocês não conseguiram. A questão é que vocês não quiseram. Vocês abriram mão de cumprir. A única coisa que eu quero de vocês é que sejam obedientes. O restante é comigo. O restante é comigo. Quantas vezes nós também não dissemos não queremos? Ou não conseguimos, quando na verdade é que nós não nos esforçamos e não queremos. Quão terrível é a sentença. O que Israel fará em resposta à aprovação que o Senhor o dá? Qual passo ele dará? O que você fará? Ou o que você faria? Ou o que você faz? Quando a resposta de Deus é tão terrível e tão acusatória diante de você, ainda que haja um chamado ao arrependimento. Deus faz isso com Adão no Éden. É isso que fizeste, Adão. Quem te fez saber que estavas nu?
comeste da árvore que eu mandei que não comeste? Isso é um chamado à confissão. Isso é um chamado ao arrependimento. Essa pergunta, ela ecoa com justiça na acusação, mas também com misericórdia no chamado ao arrependimento. Adão ouviu a pergunta e se esquivou dela. Adão ouviu a pergunta e se desviou dela. Adão ouviu a pergunta e usou de desculpas, jogando a culpa na mulher. Ah, Senhor, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e comi. A mulher, por outra vez, também se dá a desculpa. Também se desvia da pergunta. Também não assume a responsabilidade sobre si. Será, querido, que você não está também usando da desculpa para fugir da sua responsabilidade? Será que ao ser questionado sobre sua postura, não tem usado da desculpa em vez de se arrepender de fato? Não tem acusado, quem sabe, o seu cônjuge, ou sua família, ou a situação, em vez de voltar-se arrependido para o Senhor? Deus pergunta a Israel: o que fizestes? E o versículo de número 4, então, temos a mensagem da ação que essa pergunta traz no coração de Israel. A mensagem divina atinge de fato o coração daquele povo. O versículo 4 então vai dizer: sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Ah, meus amados irmãos, a resposta é o lamento. É um grito da consciência ferida, uma torrente de lágrimas diante da reprovação de Deus. Este choro não é apenas tristeza, mas é o peso de perceber o quanto eles haviam se desviado do propósito do Senhor sobre a sua vida. Quanto que eles haviam se distanciado da aliança do Senhor, descumprindo a vontade do Senhor. Mas lágrimas, por mais intensas que sejam, precisam ser acompanhadas de transformação. Não basta simplesmente chorar. O choro é o primeiro passo. O reflexo de um coração que reconhece a fragilidade e que clama por redenção. O choro faz parte disso. Então nós vemos o versículo 5. Boquim, lugar do choro, é nomeado como memorial do lamento de Israel. Daí chamarem a este local Boquim. Todo Israel lembra desta realidade, desta dificuldade. Contudo, neste mesmo local, há um gesto mais significativo do que o choro. O versículo termina dizendo: e sacrificaram ali ao Senhor. Este ato mostra que, apesar de suas falhas, o povo ainda reconhece que Deus é soberano e é o seu Deus. Reconhece que eles têm a necessidade deste Deus e têm a necessidade de se reconciliar com este Deus. Este sacrifício é mais do que um ritual. Ele é a expressão de um coração que reconhece o seu erro, que volta os seus olhos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca abandona a sua aliança. Ele já havia dito: eu nunca invalidarei a minha aliança. E eles então voltam os olhos para este Deus, que permanece fiel, sendo eles infiel. Então, naquele mesmo lugar de juízo, naquele mesmo lugar de acusação, naquele mesmo lugar de condenação, há uma porta aberta para a graça. Boquim não é apenas um lugar de choro. Boquim é o lugar do retorno, onde Deus continua acessível àqueles que se aproximam para com Ele com arrependimento e fé. Meus amados irmãos, quais lições nós podemos aprender e aplicar para as nossas vidas nesse texto de hoje? Diante de tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que nós falamos, quais são as lições que nós podemos aplicar à nossa vida? Eu quero trazer aqui 5 lições para as nossas vidas. Baseado nos 5 versículos, 5 lições. A primeira lição: assim como Deus foi fiel à aliança de Israel,
Ele continua sendo fiel à sua aliança firmada em Cristo para conosco. Suas promessas jamais falham. Quantas vezes esquecemos aquilo que Ele já fez por nós? Devemos então lembrar diariamente das suas intervenções sobre a nossa vida, das libertações, das provisões, da sua graça abundante que é derramada e renovada constantemente, na misericórdia que se renova a cada manhã. Devemos lembrar que este é o Deus da aliança. Nós somos chamados a confiar nesta aliança com este Deus e a viver à altura desta aliança. Olhe para a sua vida, a forma que nós temos de continuar em obediência e não sendo negligente, é olhando para esse Deus da aliança como Ele é, um Deus vitorioso, um Deus poderoso, um Deus imutável, um Deus que cumpre a sua palavra e que prometeu para nós ir a fazer. Esse deve ser o nosso passo, que possamos aprender isso. Deus sai de onde Ele começa, onde Ele começou na sua história, e de lá Ele sai para te chamar ao retorno da onde começou. Ele é o Deus da aliança. Segunda lição: Deus nos chama para uma vida de santidade e obediência. Suas ordens não são sugestões, mas a base para vivermos em comunhão com Ele. As ordens do Senhor não é, talvez eu faça, talvez eu não. As ordens do Senhor são para que nós a vivamos na íntegra, para que a cumpramos, para que assumamos esse compromisso de fidelidade a Ele, de um discipulado radical, enraizado neste Deus vivo. Não uma frouxa, não banal, mas firmada. Quando colocamos a nossa confiança em coisas, quando olhamos para as pessoas, para as situações, para o mundo, em vez de olhar para Deus, queridos, nós estamos quebrando a nossa aliança com o Senhor. Esta passagem nos desafia a examinar o nosso coração. Temos obedecido à voz do Senhor, ou nós temos ignorado as suas instruções para servir os nossos próprios caminhos? As decisões que eu tomo, os passos que eu dou, ainda que sejam bons aos meus olhos, são bons aos olhos do Senhor. Quando eu tenho que tomar uma decisão e caminhar entre as coisas, a obediência ao Senhor pesa mais alto do que a conveniência ao meu derredor, o meu conforto. É importante a gente atender a isso. Terceira lição: para nós, isso serve de um alerta. As decisões que tomamos hoje, especialmente em relação à obediência, têm impactos duradouros. Impactos duradouros. Porque eles haviam escolhido ser desobedientes, ter uma obediência apenas parcial, porque eles haviam escolhido não ser radicalmente discípulos, cumpridores da aliança com o Senhor. Laços agora estão diante dos seus pés. Quais são os laços que podem estar presentes em suas vidas? Quais compromissos ou influências estão afetando a sua plena comunhão com Deus? Talvez as coisas que nós tomamos lá atrás, decisões que nós tomamos lá atrás, situações que nós escolhemos lá atrás, pode estar agora nesse momento atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor. Porque os laços estão ali, não foram removidos. E nós precisamos então voltar a este Deus. Porque nós somos chamados então a avaliar a nossa aliança e a destruir tudo que possa desviar o nosso coração da fidelidade ao Senhor. Nem sempre são coisas ruins, queridos. Às vezes coisas boas, até comuns neste mundo, se tornam laços para nós. Às vezes o laço é a nossa família. Nos dedicamos tanto à família e tanto à família que esquecemos de dedicar a Deus. Qual deve vir em primeiro lugar? Às vezes é um trabalho. Às vezes é um compromisso que firmamos e esquecemos do compromisso com o Senhor. Nos dias atuais, quantas são as pessoas que escolhem trabalhar no domingo, a vir à casa do Senhor para ouvir a voz do Senhor? Muitos não têm opção por conta da jornada, dos turnos, mas uma boa parte das pessoas estão complementando a renda no dia em que deveria tirar para descansar diante do Senhor. E Deus nos faz lembrar do seu maná. É Ele quem nos dá o sustento pela manhã. Deus nos faz lembrar da sua palavra, do seu salmo. Aos seus Ele dá enquanto dorme.
Nós devemos de entender que Deus irá prover o que é necessário. E eu preciso de confiar nessa promessa. Dedicar esse dia ao Senhor, para o Senhor, para estar com Ele, para buscá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Claro, não devo fazer acordos para me tirar diante desta realidade. Preciso de pensar sobre isso. Assim como o dia do Senhor, muitas outras coisas acontecem. Quantas coisas nos tiram da oração? Não tenho tempo para orar. Da leitura bíblica, da meditação, de congregar com os irmãos. Escola dominical não, porque eu tenho que dormir até mais tarde, porque eu acordo semana toda cedo. Percebe, irmãos? Acordos que nós vamos fazer que em si não são ruins. Não são atos necessariamente pecaminosos, no sentido de que eu estou afrontando a Deus de frente, mas que vão se tornando laços e vão me afastando do Senhor cada vez mais, e vão me tirando da presença do Senhor. E lá aí depois é puxada a corda e a queda é certa. Quarta lição. Hoje Deus ainda fala através da sua palavra, irmãos, nos confrontando em nossa caminhada. É interessante a quantidade de pessoas que têm ouvido vozes que não são de Deus. Sabe o que me chama a atenção neste texto? Não só esse, mas todo o contexto da palavra do Senhor. E aqui eu vou tecer uma crítica a algumas coisas que são feitas e que não condiz com as Escrituras. Não estou criticando a situação, estou criticando a forma como é colocada. Nas nossas igrejas irmãs pentecostais, é costume o profeta entregar a mensagem da seguinte forma: eis que vos digo. Mas ele não é Deus. Ele não é o Senhor encarnado, ele não é uma teofonia. Os profetas disseram, assim diz o Senhor. Não estou dizendo que ele está falando mentira ou que ele está dizendo que não é verdade, mas percebe a falta de coerência com a verdade da palavra. Aqui o anjo diz, eu vos tirei. Mas se você ler outros textos, você vai perceber que quando o anjo está lá, ele diz assim diz o Senhor. Qual a autoridade que eu tenho para fazer isso? E muitas vezes eu estou ouvindo aquilo, em vez de ouvir a palavra de Deus, ser chamada a atenção pelo Senhor. Sabe o que tem de interessante no profeta do Antigo Testamento? É que o profeta do Antigo Testamento, ele vai até Israel para chamar a atenção de Israel ao retorno à presença do Senhor, porque estão em pecado. Todos os profetas são aqueles que chamam a atenção de Israel para que ele retorne para a presença do Senhor, porque Israel deixou de dar ouvido à palavra de Deus. Então nós temos um grande perigo com relação a isso. Então nós começamos a ouvir profetas demais, a pessoas falando demais, a dizendo isso, fazendo aquilo. Será que eu não estou olhando a palavra do Senhor? Será que ela não é suficiente para esclarecer os meus olhos, para realizar para mim, para dizer o que eu preciso de fazer? Percebe, irmãos? Hoje, pela manhã, nós entendemos a importância de se estudar a palavra, de se ter a palavra. E aqui nós somos chamados a isso. A pergunta do Éden, ela ecoa por gerações, por séculos, por milênios. O que é isso que fizeste? O Senhor sempre irá chegar a nós, como seu servo, e irá nos perguntar o que é isso que nós fizemos quando nós desviamos do seu caminho. O Senhor tem uma acusação contra cada um de nós, mas também tem um chamado ao arrependimento. Qual será então a nossa resposta diante disso? Usaremos as escusas, as desculpas como Adão fez? Ou nós lamentaremos, derramaremos lágrimas, porém, sem um verdadeiro arrependimento? Ou de fato, nos arrependeremos diante do Senhor, para buscar o Senhor? Porque é fácil lamentar, é fácil chorar, mas o Senhor deseja mais do que nossas lágrimas. O Senhor quer frutos de arrependimento, não apenas um remorso passageiro. Ah, quantos são as pessoas que têm estado na casa do Senhor, e que cai, e que chora, e que fala, e que isso, e nunca muda. E eles dizem, eu não consigo. Tenha cuidado, querido, porque o Deus da promessa diz que você consegue. Lá em Coríntios, Paulo diz que o Senhor não nos dá uma tentação além da qual nós podemos suportar.
Significa que cada um de nós tem a oportunidade e a condição de dizer não a essas coisas. Então, quando eu estou enlaçado por isso, é claro que existem pecados enlaçadores, é claro que existem pecados viciantes, mas há sempre uma saída dele, há sempre como retornar, quando o arrependimento é verdadeiro e sincero, e quando eu me disponho a ser obediente ao Senhor. Se tem uma coisa que muito acontece no gabinete pastoral, é quando nós somos buscados para o aconselhamento, e nós mostramos na Bíblia que deve ser feito tal coisa. Muitas vezes nós vemos no aconselhando a mesma atitude do jovem rico, baixa a cabeça e sai, sem atender o chamado. Não foi assim com o jovem rico? Ele vai até Jesus querendo ter uma vida perfeita, ter a salvação sobre a vida dele. Jesus começa a confrontá-lo, a colocá-lo. Quando ele diz, eu preciso de saber exatamente o que eu preciso de fazer, Jesus diz, vende tudo que tem, dá metade aos pobres e vem me segue. Quando ele foi desafiado à obediência total, plena, porque parcial ele já vivia. Não roubarás, não adulterarás, não honrarás teu pai e tua mãe. Isso eu faço desde a mocidade, mas está faltando alguma coisa. Jesus falou, o que volta para você é o radical, é o enraizar no discipulado. Vende tudo que tem, distribui aos pobres e me siga, que você terá um tesouro nos céus. Ele não diz eu não consigo, ele diz isso eu não quero. Descemos ao pecado. Não é que eu não consigo, na verdade é que eu não quero. É buscar o Senhor e buscar a ajuda necessária, eu consigo. Sendo filho do Senhor, sendo membro da aliança do Senhor, Ele garante na sua promessa que seremos vitoriosos. Então, não é um eu não consigo, é eu não quero. Deus ainda fala conosco hoje. E quinto, e não menos importante, amados irmãos, todos nós temos os nossos boquinhos. Momentos em que somos confrontados com as nossas falhas e nos encontramos em lágrimas. Momento em que nós olhamos para nós mesmos e percebemos que não somos tudo isso que nós gostaríamos que fosse, ou que as pessoas acham que nós somos. Boquim não é apenas um local de confronto. Boquim não é apenas um local onde eu sou confrontado e acusado, mas boquim é um local de sacrifício, onde eu devo sacrificar o meu orgulho, onde eu devo sacrificar o meu pecado, onde eu devo de me entregar inteiramente ao Senhor de forma humilde, reconhecendo e voltando para Ele. O nosso Deus é o Deus que recebe de volta, é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Este anjo do Senhor é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Qualquer ato, sem que Ele esteja presente, sem que Cristo se faça presente, de forma ativa, não passa de movimento religioso. Portanto, é necessário que nós, de fato, nos rendamos a Cristo, que busquemos com choro e verdadeiro arrependimento, pois todos nós nos encontramos, de certa forma, reprovados na avaliação do Senhor. Nenhum de nós, por melhor que seja, poderá ser aprovado pelo Senhor. Mas não tema, querido. Não tema. Foi para isso que Cristo encarnou. Foi para nos promover a salvação dos nossos próprios atos. Atos que nos condenam diante do Senhor. Foi para isso que Cristo morreu. Foi para isso que Ele foi para aquele madeiro. Para alcançar para nós misericórdia e graça. Para nos conceder perdão e salvação. Nos nossos momentos de boquim, lembremos que a nossa caminhada está com Cristo e que Ele diz que jamais nos abandonará, que estará conosco até a consumação dos séculos.